Capítulo 191 Teste da Guilda dos Alquimistas. Liu Mei não esperava que Shunlong fosse para a Guilda dos Alquimistas. Afinal, Shunlong não tinha realmente necessidade de se tornar um alquimista certificado, nem precisava pedir ajuda a um alquimista de alto nível. Embora Liu Mei não fosse uma alquimista, ela entendeu claramente que as pílulas de combustão de sangue, de alto grau, nível 3, que Shunlong havia refinado, provavelmente eram o suficiente para colocá-lo no mesmo nível de outros alquimistas de grau prata, nível 2. Entrando na guilda, o pico de nível 5, Rei Pantera de Asas Prateadas, imediatamente atraiu a atenção da multidão. Shunlong, no entanto, ignorou os olhares das pessoas ao seu redor, enquanto se dirigia diretamente para o balcão de registro. Olhando para a jovem recepcionista atrás do balcão, Shunlong sorriu levemente enquanto dizia: "Gostaria de fazer o teste para um alquimista grau prata." A recepcionista olhou para Shunlong em perplexidade, já que ela não conseguia detectar a menor aura vindo de seu corpo, enquanto ela então perguntou: "Posso perguntar se você já é um alquimista grau bronze nível 3? Shunlong ficou um pouco atordoado, antes de balançar a cabeça. Ele não conhecia as regras da Guilda dos Alquimistas, e, portanto, ele não sabia que tinha que ser um alquimista grau bronze antes de fazer o teste para o grau prata. A recepcionista olhou para Shunlong atordoada, antes de balançar a cabeça e responder: "Se você não é um alquimista oficial registrado na Guilda dos Alquimistas, então você deve começar com o teste para alquimistas grau bronze nível 1. Com medo de que Shunlong não entendesse, a recepcionista explicou: "Isso é feito para evitar qualquer trapaça. Afinal, se um alquimista pode refinar uma pílula de nível 3 de baixo grau, mas não pode refinar uma pílula de nível 1, então ele não pode ser considerado um alquimista de verdade." Shunlong assentiu com a cabeça, pois também concordava com isso. Olhando para a mulher à sua frente, ele perguntou curiosamente: "Então, posso fazer o teste para um alquimista de nível 1 de bronze agora?" A recepcionista assentiu com a cabeça, enquanto apontava para uma grande porta com a palavra bronze antes de dizer: "Se você entrar por aquela porta, você se encontrará em uma sala grande, onde nossa Guilda dos Alquimistas conduz os testes para os alquimistas de nível bronze. As regras são muito simples. Para o teste de alquimista de nível 1 de bronze, você só precisa pagar uma pedra espiritual de baixo grau antes de fazer o teste. Assim que entrar na sala, você terá que refinar uma pílula de nível 1 de baixo grau, na frente dos alquimistas supervisores. Claro, você pode refinar qualquer pílula de nível 1 que quiser, pois nossa guilda não impõe nenhuma restrição a isso. Além disso, se você não tiver as ervas medicinais necessárias para sua pílula, poderá comprá-las diretamente de nossa Guilda dos Alquimistas. Contanto que os alquimistas que supervisionam seu teste possam verificar que você concluiu com sucesso o refinamento de sua pílula, você se tornará oficialmente um alquimista de nível 1 de bronze." Shunlong acenou com a cabeça para a jovem recepcionista, antes de se virar para olhar para Liu Mei, que então sorriu levemente e disse: "Não vou demorar muito. MHM." Liu Mei acenou com a cabeça, enquanto ela e a Pantera Negra observavam Shunlong entrando pela porta bronze. Assim que Shunlong entrou pela porta, ele se viu em uma grande sala com muitos caldeirões de nível bronze espalhados ao redor. Na frente de cada caldeirão, havia um travesseiro meditativo preto, para os alquimistas se sentarem enquanto refinavam suas pílulas. Um jovem que parecia ter 20 e poucos anos caminhou em direção a Shunlong, no momento em que ele entrou na sala. Este homem estava vestido com vestes brancas e tinha um pequeno distintivo branco no peito com uma única estrela. Shunlong sabia que este era o distintivo de um alquimista de grau bronze de nível 1. Além deste jovem, havia mais de 20 outras pessoas na sala, que estavam atualmente usando os caldeirões de grau bronze no chão. Havia também 3 homens de meia idade vestidos com vestes brancas, com o distintivo de um alquimista de grau bronze de nível 3 em seus peitos. O alquimista de grau bronze de nível 1 caminhou na frente de Shunlong e estendeu a mão direita enquanto dizia em um tom sem emoção:
Se você quiser fazer o teste para um alquimista de grau bronze de nível 1, você deve pagar uma pedra espiritual de baixo grau. Se você quiser fazer o teste para um alquimista de grau bronze de nível 2, você deve pagar 20 pedras espirituais de baixo grau. Caso você queira fazer o teste para um alquimista de grau bronze de nível 3, então você tem que pagar 100 pedras espirituais de baixo grau. Assentindo com a cabeça, Shenlong entregou uma pedra espiritual de baixo grau ao homem na frente dele, que então apontou para os caldeirões no chão e disse: Você pode escolher qualquer um dos caldeirões aqui para usar no refinamento da sua pílula, mas você só tem 2 horas para refinar uma pílula de grau 1 de baixo grau, se você deseja passar no teste. Os estimados supervisores também julgarão sua pílula no final. Assim que ele terminou de falar, o homem saiu imediatamente sem esperar por uma resposta. Shenlong não pareceu ter prestado atenção a este jovem, no entanto, enquanto caminhava em frente a um caldeirão aleatório na primeira fila. Com um sorriso no rosto, ele tirou 4 ervas medicinais de nível 1 da Pedra do Tempo. Um talo de grama listrada azul, uma flor de 5 folhas, uma raiz crescente macabra, e também uma fruta de mel. Os alquimistas de bronze de nível 3 não estavam prestando nenhuma atenção especial a Shenlong. Quando viram as ervas medicinais que ele tirou, eles puderam adivinhar imediatamente qual pílula ele iria refinar. Embora a pílula de quebra de barreira de QI fosse uma pílula de nível 1 comparativamente mais difícil de refinar, ainda era uma pílula de nível 1 no final. Com um leve sorriso no rosto, Shenlong relembrou como esta foi a primeira pílula que ele refinou na seita nuvem flutuante. Seus movimentos eram extremamente praticados, pois ele primeiro adicionou a grama listrada azul dentro do caldeirão. Como a grama começou a murchar, ele então adicionou uma folha da flor de 5 folhas e observou enquanto a grama meio murcha se enrolava em volta da folha da flor enquanto elas eram refinadas ao mesmo tempo. Se os alquimistas de bronze de nível 3 estivessem prestando atenção ao caldeirão de Shenlong, seus olhos saltariam das órbitas. Não só a sequência em que ele colocou as ervas medicinais dentro do caldeirão estava errada, mas o resultado foi algo inacreditável. 5 respirações de tempo depois, Shenlong colocou o resto da flor de 5 folhas dentro do caldeirão, quando um som crepitante foi ouvido de repente. Um dos alquimistas de bronze de nível 3 se virou para olhar para Shenlong e franziu a testa quando ouviu esse som crepitante, certo de que Shenlong já havia falhado em seu refinamento. Shenlong não prestou atenção em mais ninguém enquanto refinava as ervas medicinais, enquanto abaixava lentamente as chamas do caldeirão, antes de colocar a raiz crescente e macabra dentro. Shenlong então usou sua força espiritual para guiar a essência medicinal da grama listrada azul, da flor de 5 folhas, e da raiz crescente macabra, em um movimento circular dentro do caldeirão. Ninguém dentro da sala, incluindo os 3 alquimistas de grau bronze, notaram que o tempo parou completamente por um momento. Depois de ativar o domínio do monarca, por menos de um sopro de tempo, Shenlong extraiu o suco da fruta do mel, enquanto misturava as 4 essências em uma. Menos de 5 minutos se passaram desde que ele começou seu refinamento de pílulas, quando seu caldeirão de alquimia explodiu com uma explosão repentina de fragrância medicinal. Os 3 alquimistas de grau bronze de nível 3 imediatamente se viraram para olhá-lo com olhos cheios de descrença, enquanto Shenlong lentamente abria a tampa de seu caldeirão. Fim do capítulo. Capítulo 192 Habilidades de alquimia de pílulas de Shenlong. Uma cena chocante se desenrolou diante dos olhos dos alquimistas de bronze de nível 3. 4 pílulas de cor ciano podiam ser vistas dentro do caldeirão de alquimia de Shenlong, e todas elas eram, na verdade, pílulas de quebra de barreira de QI, de nível 1 de nível superior. Com base nas ervas medicinais que foram usadas no refinamento da pílula, o máximo que alguém poderia realmente obter, de um único caldeirão de alquimia, eram 4 pílulas de quebra de barreira de QI, em um lote. No entanto, a coisa mais surpreendente de todas, era que todas eram pílulas de nível superior.
O trio de alquimistas de bronze de nível 3 parecia ter esquecido que eram os supervisores do teste, enquanto caminhavam apressadamente em direção ao caldeirão de Shunlong. Seus olhos tremeram quando sentiram o cheiro da fragrância vinda do caldeirão de alquimia e, sem nem mesmo pedir permissão, cada um deles pegou uma pílula de quebra de barreira de QI em suas mãos. Quanto mais observavam as pílulas em suas mãos, mais surpresos os alquimistas de nível 3 ficavam, pois todos os três olhavam simultaneamente para Shunlong com um olhar animado. Depois de inspecionar as pílulas, eles entenderam instantaneamente que essas não eram as pílulas de quebra de barreira de QI normais. Um dos três alquimistas de nível bronze respirou fundo enquanto olhava para Shunlong e, com um sorriso brilhante no rosto, devolveu a pílula a Shunlong com algum constrangimento enquanto perguntava: "Jovem, não, quero dizer, colega alquimista, essas são realmente pílulas de quebra de barreira de QI?" Os outros dois alquimistas olharam para Shunlong com expectativa enquanto também esperavam por sua resposta. Como alquimistas de nível bronze de nível 3, eles podiam entender claramente que essas eram certamente pílulas de quebra de barreira de QI, no entanto, era óbvio que não eram pílulas normais. Quanto à pessoa que havia refinado essas pílulas, ele também não poderia ser apenas um jovem comum. Mesmo que não pudessem sentir o cultivo de Shunlong, eles ainda lhe dariam o devido respeito, como um alquimista que estava pelo menos no mesmo nível que eles. Assentindo com a cabeça, Shunlong casualmente guardou as pílulas em uma garrafa de alquimia enquanto olhava para os três alquimistas à sua frente e disse: "Elas são, é claro, pílulas de quebra de barreira de QI, no entanto, foram criadas por meio de uma receita especial, então seus efeitos são muito melhores do que as pílulas comuns. Uma pílula de quebra de barreira de QI normal poderia aumentar a chance de um cultivador de pico de nível 6, estágio de condensação de QI, avançar para o nível inicial 7 em 50%. No entanto, essas pílulas de condensação de QI de alto nível podem dar ao mesmo cultivador uma chance de 90% de avançar diretamente para o meio do nível 7. O trio de supervisores olhou para Shunlong com os olhos arregalados. Embora isso parecesse inacreditável, como alquimistas de nível 3 de bronze de pináculo, eles sabiam que, mesmo que as palavras de Shunlong fossem um pouco exageradas, com base nas pílulas que eles tinham inspecionado agora, a verdade não poderia estar muito longe disso. Um dos três supervisores então sorriu, enquanto tirava um pequeno distintivo branco de seu anel espacial e o entregava a Shunlong enquanto dizia: "Parabéns, colega alquimista. Você é oficialmente um alquimista de nível 1 de bronze da nossa Guilda dos Alquimistas." Shunlong se virou para olhar o distintivo branco em suas mãos, que tinha o formato de um pequeno caldeirão com uma única estrela nele. Shunlong também podia sentir uma pequena formação gravada dentro dele, e ele presumiu que era usado para provar a autenticidade do distintivo. Ao mesmo tempo, o alquimista de bronze de nível 1 que havia recebido Shunlong antes, olhou para ele com inveja à distância, depois de ver que ele estava cercado pelos três supervisores. "Ele é apenas um alquimista de bronze de nível 1, não sei por que os estimados supervisores prestam tanta atenção nele." O jovem murmurou enquanto se consolava que Shunlong não era um alquimista melhor do que ele. Ao mesmo tempo, Shunlong olhou para os três alquimistas de bronze de nível 3 à sua frente, enquanto tirava 20 pedras espirituais de baixo nível da Pedra do Tempo, e perguntou: "Posso também fazer o teste para alquimistas de nível 2 e nível 3 de bronze aqui?" O supervisor que havia devolvido a pílula de quebra da barreira de QI para Shunlong, acenou com a cabeça animadamente ao ouvir a pergunta de Shunlong, antes de responder imediatamente: "Claro, os testes para alquimistas de grau bronze são todos feitos nesta sala." Os três supervisores trocaram olhares furtivos entre si, enquanto decidiam observar cuidadosamente os movimentos de Shunlong e aprender suas receitas de pílulas não importa o que acontecesse. O supervisor então apontou para o frasco de pílulas nas mãos de Shunlong e disse: "Na verdade,
Para o teste se tornar um alquimista de grau bronze de nível 2, você teria que refinar pelo menos uma pílula de grau 2 de baixo nível, enquanto para se tornar um alquimista de grau bronze de nível 3, você teria que refinar uma pílula de grau 3 de baixo nível. Shunlong então acenou com a cabeça com um leve sorriso no rosto. Vendo os 3 supervisores que o encaravam com expectativa, ele imediatamente entendeu suas intenções. No entanto, era exatamente isso que Shunlong estava almejando. Sem outra palavra, Shunlong tirou 6 ervas medicinais de nível 2 de seu anel espacial e, sob os olhares atônitos dos 3 alquimistas à sua frente, colocou todas dentro do caldeirão ao mesmo tempo. O que você está fazendo? Um dos 3 supervisores não conseguiu evitar perguntar, mas os outros 2 imediatamente lançaram um olhar ameaçador. Observar um alquimista e perguntar sobre seus segredos eram 2 coisas completamente diferentes. Shunlong não prestou atenção ao homem de meia-idade, enquanto ele continuava com seu refinamento de pílulas. Ao mesmo tempo, os outros alquimistas na sala também voltaram seus olhares para ele, curiosos sobre o porquê dos 3 supervisores prestarem tanta atenção a um novo alquimista de nível 1 de bronze. Assim como da última vez, no entanto, menos de 5 minutos se passaram, quando um forte aroma medicinal começou a encher a sala. Desta vez, não foram apenas os 3 supervisores, mas todos os alquimistas na sala olharam para Shunlong em choque. Ele levou menos de 5 minutos para completar o refinamento da pílula. Não, ele certamente deve ter falhado. Nunca ouvi falar de um alquimista de grau bronze que pudesse fazer algo assim. Embora os outros alquimistas também estivessem curiosos e quisessem se aglomerar em volta de Shunlong, ninguém ousou se aproximar dos 3 supervisores, que estavam olhando para o jovem na frente deles como se ele fosse algum tipo de tesouro. Mesmo que eles não tivessem conseguido entender nada sobre o refinamento da pílula de Shunlong, já que ele havia colocado todos os ingredientes medicinais juntos, eles puderam entender que o método que ele havia usado não era algo que eles já tinham encontrado antes. Sob seus olhares atônitos, Shunlong abriu a tampa do caldeirão, revelando 3 pílulas verdes brilhantes. Um dos supervisores não conseguia mais ficar parado e, olhando para os outros 2, respirou fundo enquanto dizia: "Estou chamando o Sênior Yao." Então, sem esperar por uma resposta dos outros 2 supervisores, o alquimista de grau bronze de nível máximo 3 saiu furioso da sala com pressa, seu rosto uma mistura de choque e excitação louca. Fim do capítulo. Capítulo 193. Yao Huang. Ao lado da sala onde os testes para os alquimistas de grau bronze estavam sendo conduzidos, havia também uma grande porta com a palavra prata nela. Era aqui que os testes para os alquimistas de grau prata estavam acontecendo. Ao contrário da sala movimentada onde os alquimistas de grau bronze estavam sendo testados, havia apenas 4 pessoas nesta sala. Um alquimista de grau bronze de nível 3, junto com um alquimista de grau prata de nível 1, estavam sentados em frente a 2 caldeirões, refinando suas pílulas. Na frente deles estavam 2 homens, ambos usando distintivos de alquimistas de grau prata de nível 2. Um homem parecia estar na casa dos 40 anos com um longo rabo de cavalo e uma expressão severa no rosto. O outro tinha um queixo largo único, cabelo preto curto e espetado e um par de olhos frios. A porta da sala se abriu abruptamente, e os 2 homens viraram a cabeça para olhar para o recém-chegado. O alquimista de meia-idade, grau bronze 3, Lai Hong, entrou na sala às pressas e, olhando para o homem de cabelo preto curto, ele rapidamente se curvou enquanto dizia: "Sênior Yao." O homem de olhos frios olhou para Lai Hong sem nenhuma mudança de emoção em seu rosto, enquanto esperava para ouvir o motivo pelo qual ele tinha vindo encontrá-lo. Ao mesmo tempo, o homem com o longo rabo de cavalo franziu a testa ligeiramente, antes de continuar observando os testes dos 2 alquimistas à sua frente, ignorando completamente Lai Hong. Lai Hong respirou fundo enquanto olhava para o homem de cabelo curto à sua frente, antes de dizer: "Sênior Yao, há um alquimista muito incomum que veio fazer o exame de grau bronze."
Entendendo que suas palavras não foram suficientes para atrair o interesse do Senhorial, Lai Hong explicou apressadamente. Ele levou apenas 5 minutos para refinar 4 pílulas de quebra de barreira de QI, de alto grau de classificação 1, mas isso não é tudo. Suas pílulas de quebra de barreira de QI são completamente diferentes das normais. Ele até afirmou que essas pílulas podem permitir que alguém que esteja no pico da classificação 6 em condensação de QI tenha 90% de chance de avançar diretamente para o meio da classificação 7. O irmão Die, o irmão Rui e eu examinamos as pílulas e podemos estimar que, mesmo que ele tenha exagerado em suas palavras, as pílulas ainda devem ter um efeito um tanto semelhante ao que ele descreveu. Além disso, ele também passou no teste para se tornar um alquimista de nível 2 bronze em menos de 5 minutos, novamente refinando algumas pílulas de nível 2 de alto nível. Lai Hong abaixou a cabeça olhando para o chão, enquanto contava tudo com muitos detalhes. Quando levantou a cabeça, viu um Senhorial estupefato olhando para ele em choque. Até ele, que era um alquimista de nível 2 prata, não podia dizer com certeza que conseguiria refinar pílulas de alto nível de classificação 2 em menos de 5 minutos. Será que essa pessoa é na verdade um alquimista de nível 2 de prata? Enquanto Senhorial reunia seus pensamentos, ele nem sequer olhou para Lai Hong na sua frente, enquanto ele rapidamente caminhava em direção à sala de exames para os alquimistas de nível bronze. De volta à sala, Shunlong ainda estava extraindo a essência do Lótus de gelo cristalino, de nível 3, enquanto se preparava para refinar suas pílulas antitoxinas. Assim que Senhorial entrou na sala, os supervisores e os alquimistas que estavam observando Shunlong olharam para ele em choque. Um alquimista de nível 2 de prata tinha realmente vindo para assistir ao teste de um novato de nível 2 de bronze. Irmão Die e irmão Rui, os dois supervisores imediatamente caminharam até ele, e com sorrisos bajuladores eles o cumprimentaram. Senhorial, no entanto, olhou para eles com um olhar frio como gelo em seus olhos, enquanto apontava para o resto dos alquimistas e dizia: Seus idiotas! Se vocês não estão supervisionando os testes de todos, então o que estão fazendo aqui? Os dois supervisores imediatamente abaixaram suas cabeças, mas um sentimento de tristeza tomou conta de seus corações enquanto pensavam consigo mesmos. Vocês também não estão aqui porque estão interessados nessa pessoa. Por que não podemos observá-lo também? No entanto, os dois alquimistas de nível 3 de bronze não ousaram discutir com Senhorial, enquanto continuavam observando todos na sala. O Senhorial, de cabelos espetados, caminhou em direção a Shunlong, enquanto ao mesmo tempo, ele estava observando seriamente os movimentos de suas mãos. Shunlong parecia estar desconstruindo as pétalas do Cristal Ice Lotus, de nível 3 na sua frente, uma por uma, antes de colocá-las dentro do seu caldeirão de alquimia. Senhorial nunca tinha visto algo assim antes. Era sabido que o Cristal Ice Lotus só poderia ser refinado adequadamente se estivesse intacto e sob baixas temperaturas. A pessoa na sua frente, no entanto, estava fazendo exatamente o oposto. Ele não apenas destruiu o Ice Lotus, mas as chamas do seu caldeirão estavam escaldantes. Depois de colocar o Cristal Ice Lotus dentro do caldeirão, Shunlong também adicionou o Black Centopeia Powder, de nível 3, antes de recolocar a tampa do caldeirão. Senhorial não conseguia mais ver o que estava acontecendo dentro do caldeirão. Além disso, como até mesmo os caldeirões de bronze da Guilda dos Alquimistas eram equipados com formações especiais, ele não conseguia dar uma olhada dentro deles, mesmo com seu sentido de alma. O alquimista de prata de nível 2 não falou, pois seus olhos estavam fixos no caldeirão de Shunlong, curioso para saber se ele teria sucesso no refinamento da pílula, depois de ter praticamente arruinado o Lótus de gelo cristalino. Menos de 10 minutos se passaram, quando Shunlong abriu a tampa do caldeirão, revelando o conteúdo dentro. A boca do Senhorial ficou aberta quando ele viu as 5 pílulas completas,
todas elas sendo pílulas de alto nível de classificação 3. A mente do Senhorial agora estava uma bagunça. Como um alquimista de classificação 2 de grau prata, ele até recebeu dicas de um alquimista de classificação 1 de grau ouro no passado. E ainda assim, ele não tinha como explicar a cena diante de seus olhos, que era completamente diferente do que ele conhecia. Respirando fundo, o Senhorial, de cabelos espetados, se aproximou de Shunlong e colocou as mãos em concha enquanto dizia: "Saudações. Meu nome é Yao Huang, um supervisor dos testes dos alquimistas de grau prata na Guilda dos Alquimistas." Shunlong olhou para o homem à sua frente e notou o distintivo prateado com 2 estrelas em seu peito, mostrando que ele era um alquimista de grau prata de nível 2. Assentindo com a cabeça, ele então colocou as mãos em concha em resposta, enquanto dizia: "Meu nome é Shunlong." A mente de Yao Huang imediatamente tentou se lembrar se ele já tinha ouvido falar desse nome antes, mas para sua surpresa, nenhum jovem alquimista parecia ter aparecido na Cidade do Domo do Céu. Com um sorriso no rosto, o alquimista de grau prata de nível 2 então disse: "Irmão mais novo Shun, você acabou de chegar à Cidade do Domo do Céu. Caso contrário, um jovem alquimista tão talentoso não poderia ter permanecido anônimo." Shunlong entendeu que Yao Huang estava sondando suas origens, enquanto sorria e dizia calmamente: "De fato, acabei de chegar à cidade e não conheço muitas pessoas aqui." Yao Huang começou a rir quando ouviu isso, e dando um tapinha no ombro de Shunlong, ele continuou: "Haha, então vir para a Guilda dos Alquimistas foi a melhor escolha. Quase todos os alquimistas na Cidade do Domo do Céu são membros da nossa guilda. A Cidade do Domo do Céu é um lugar perigoso, e ser um membro da Guilda dos Alquimistas oferece a você um certo grau de proteção, bem como status. Na verdade, eu também me pergunto se o irmão mais novo Shun pretende se juntar a qualquer um dos fortes poderes da Cidade do Domo do Céu, também." Fim do capítulo. Capítulo 194. Passando nos testes. Shunlong olhou para Yao Huang curiosamente, que então começou a explicar. Além da Guilda dos Alquimistas, também há muitos outros poderes fortes na Cidade do Domo do Céu, que querem ter seus próprios alquimistas particulares, e não ter que depender da guilda o tempo todo. Esses poderes normalmente oferecem muito mais benefícios para alquimistas promissores como o irmão Shun, do que a guilda normalmente oferece. Shunlong sorriu levemente quando ouviu as palavras de Yao Huang, enquanto então perguntou em um tom aparentemente interessado: "Nesse caso, eu me pergunto se você também é membro de um desses poderes fortes, irmão Yao." Yao Huang assentiu com a cabeça seriamente. "De fato, embora eu esteja trabalhando para a guilda, eu também me juntei a outro poder forte. A Guilda dos Alquimistas não tem nenhuma restrição para seus alquimistas se juntarem a outros poderes, afinal. Você pode pensar na guilda como um lugar grande, onde todos os alquimistas são parte de uma grande família. A guilda pode fornecer receitas de alquimia se você estiver disposto a pagar o preço correspondente, ou você também pode vender uma receita única sua e solicitar o que quiser da guilda. A mesma coisa funciona para ingredientes medicinais também. Além disso, você também pode escolher trabalhar para a guilda e se tornar um supervisor como eu, ou um alquimista exclusivo. Afinal, a guilda também vende pílulas, então ela precisa de seus próprios alquimistas para prepará-las, enquanto normalmente, os fortes poderes da Cidade do Domo Celestial serão os maiores clientes que compram essas pílulas." Os olhos de Shunlong se arregalaram ligeiramente, pois ele parecia ter acabado de entender ainda mais coisas sobre a Cidade do Domo Celestial, enquanto inúmeros pensamentos agora passavam por sua mente. Parece que a Guilda dos Alquimistas tem ainda mais poder do que eu imaginava. De acordo com as palavras de Yao Huang, a guilda praticamente controla o fluxo em massa de pílulas na Cidade do Domo Celestial, tornando esses poderes fortes dependentes dela.
Esses poderes também querem alquimistas promissores ou fortes para que possam trabalhar exclusivamente para eles, a fim de escapar das amarras da Alchemistes Guilds. No entanto, não importa quais benefícios esses poderes fortes estejam dispostos a oferecer, no final, eu teria que ser um escravo pessoal da alquimia quando me juntasse a eles. Considerando que, se eu usar a rede e as conexões da Alchemistes Guilds, posso espalhar meu nome e vender minhas pílulas pessoais por meio da guilda. Embora meus lucros não sejam tão altos quanto se eu tivesse aberto minha própria loja de alquimia, com o apoio da Alchemistes Guilds, provavelmente não terei que me preocupar com nenhuma das ameaças subjacentes da Heaven's Dome City, também. Vendo que Shunlong havia se perdido em pensamentos, Yao Huang imaginou que ele provavelmente estava tentando avaliar os benefícios que cada poder estaria disposto a lhe oferecer ao se juntar. Afinal, para um jovem alquimista talentoso que estava no mesmo nível que ele, muitos dos poderes fortes na Cidade do Domo do Céu estariam interessados em recrutá-lo. Com um sorriso no rosto, o cabelo espetado, Yao Huang olhou para Shunlong e disse: Irmão mais novo Shun, na verdade, eu também sou um membro da seita Lua de Sangue. Nossa seita é uma das mais poderosas na Cidade do Domo do Céu, e tenho certeza de que o irmão mais novo Shun será muito valorizado pelos superiores quando você se juntar. Shunlong se recuperou de seus pensamentos, pois já havia tomado sua decisão. Balançando a cabeça, ele olhou para o homem de cabelo espetado ao lado dele e disse: Por enquanto, não pretendo me juntar a nenhum poder além da Guilda dos Alquimistas. Vendo que sua oferta foi rejeitada, Yao Huang então adivinhou que Shunlong queria pescar por melhores ofertas. Mas como ele foi o primeiro a encontrá-lo, o Yao Huang de cabelo espetado estava planejando retornar à seita Lua de Sangue e relatar tudo. Se os superiores da seita decidissem contatar Shunlong e conseguissem recrutá-lo com sucesso, então, ao trazer um jovem e promissor alquimista para a seita, ele também obteria recompensas abundantes. Assentindo com a cabeça, o alquimista de grau prata de nível 2 sorriu enquanto perguntava com um olhar amigável no rosto. Nesse caso, irmão mais novo Shun, você planeja fazer o teste para se tornar um alquimista de grau prata de nível 1? Se sim, você pode me seguir. Shunlong assentiu com a cabeça, enquanto seguia Yao Huang até a sala onde os testes para os alquimistas de grau prata estavam acontecendo. Ao entrar, Shunlong viu um homem na faixa dos 40 anos, com um longo rabo de cavalo e uma expressão severa no rosto, supervisionando os dois alquimistas que estavam fazendo seus testes. O homem lançou um olhar de desprezo para Yao Huang assim que entrou na sala, antes de voltar sua atenção para Shunlong. Yao Huang, no entanto, não pareceu ter prestado muita atenção ao homem de rabo de cavalo, pois sorriu brilhantemente para Shunlong e, apontando para os caldeirões de grau prata no chão, disse: Irmão mais novo Shun, você pode escolher qualquer um desses caldeirões para o refinamento de sua pílula. Para o teste para se tornar um alquimista de grau prata de nível 1, você terá que pagar à guilda 1000 pedras espirituais de baixo grau. Você também tem 2 horas para refinar uma pílula de alto grau de classificação 3, para passar no teste. Além disso, depois de se tornar um alquimista de grau prata de classificação 1, você pode comprar ingredientes medicinais ou receitas de alquimia diretamente da guilda com um desconto de 20%. Shunlong assentiu, enquanto pegava 1000 pedras espirituais da Pedra do Tempo, e as entregava a Yao Huang, antes de voltar sua atenção para os 20 caldeirões de grau prata no chão. Depois de escolher uma aleatoriamente, Shunlong não hesitou, pois pegou mais de uma dúzia de ervas medicinais de nível 3 da Pedra do Tempo, e as colocou na sua frente. Como ele queria espalhar seu nome como alquimista e atrair mais atenção, a melhor maneira de fazer isso era mostrando suas habilidades reais. O tempo logo passou assim, e Shunlong assumiu, um teste após o outro. Enfim. 4 horas se passaram rapidamente, enquanto Yao Huang e o homem de rabo de cavalo agora olhavam para Shunlong com suas bocas abertas.
Shunlong sorriu levemente ao abrir a tampa de seu caldeirão, revelando 6 pílulas de cor dourada, enquanto um poderoso aroma medicinal flutuava por toda a sala. Uma sensação revitalizante varreu os corpos dos 2 alquimistas de grau prata. Vendo as pílulas de cura solar de nível 4 de alto nível, tanto Yao Huang quanto o homem de rabo de cavalo ficaram sem palavras. Yao Huang queria falar, mas o homem de rabo de cavalo deu um passo à frente primeiro, enquanto tirava um distintivo prateado de seu anel espacial e o entregava a Shunlong enquanto dizia sorrindo: Irmão Shun, não, Shun Sênior, ofereço meus parabéns. Esta é a primeira vez que tenho um alquimista de nível 3 prata tão jovem. Tenho certeza de que os superiores da nossa Guilda dos Alquimistas ficarão muito animados. Pela maneira como esse homem de rabo de cavalo estava falando sobre a Guilda dos Alquimistas, Shunlong adivinhou que ele provavelmente não era membro de algum outro poder, como Yao Huang. Yao Huang, em vez disso, ficou alarmado quando viu a atenção que o homem de rabo de cavalo estava agora colocando em seu alvo. Ele originalmente esperava encontrar um alquimista promissor de grau prata, mas Shunlong já havia passado em todos os 3 testes, para se tornar um alquimista de grau prata de nível 3. Provavelmente, até mesmo os superiores da Guilda dos Alquimistas não permitiriam que outros poderes o roubassem. Os lábios de Shunlong lentamente se curvaram em um sorriso, enquanto ele recebia o distintivo em forma de caldeirão com 3 estrelas do homem de rabo de cavalo na frente dele. O homem então olhou para Shunlong, que estava segurando o distintivo em suas mãos com um olhar respeitoso no rosto, enquanto perguntava: Sênior Shun, você gostaria de vir conosco e se encontrar com os superiores da nossa Guilda dos Alquimistas? Afinal, eu e Yao Huang temos que relatar isso, quando um alquimista de grau prata de nível 3 aparece no exame. Fim do capítulo. Capítulo 195. Os alquimistas de grau ouro da Guilda dos Alquimistas. Shunlong pensou por um momento, antes de acenar com a cabeça para o homem de rabo de cavalo na frente dele. Já que ele havia decidido mostrar suas habilidades, então se encontrar com os superiores da Guilda dos Alquimistas era importante para se estabelecer. Vendo que Shunlong havia concordado, o homem de rabo de cavalo curvou-se levemente enquanto dizia: Nesse caso, por favor, siga-me, Sênior Shun. Shunlong seguiu o homem de rabo de cavalo, assim como o agora mal-humorado Yao Huang, cuja mente ainda estava tentando pensar em uma maneira de levar Shunlong para a seita da lua de sangue. As pessoas no saguão da Guilda dos Alquimistas ficaram atordoadas quando viram os 2 alquimistas de grau prata de nível 2 guiando um jovem mais para dentro. Liu Mei também notou essa cena, e vendo o olhar confiante nos olhos de Shunlong, um largo sorriso cobriu seu rosto sob seu véu branco. Depois de caminhar por um grande corredor, Shunlong e os 2 alquimistas de grau prata chegaram do lado de fora de uma grande porta branca, com mais de 10 metros, 33 pés, de altura. 6 homens com mais de 2 metros, 6,6 pés, de altura cada, vestidos com armaduras pretas da cabeça aos pés, estavam de guarda em frente a esta porta. Os guardas de armadura preta estavam cada um segurando uma alabarda de 1,9 metro, 6,2 pés, enquanto suas costas estavam todas retas como uma vareta. Shunlong ficou chocado quando sentiu a aura desses guardas, sentindo que todos estavam no estágio de alma nascente. No momento em que o grupo de Shunlong se aproximou da porta branca, os 6 guardas simultaneamente deram um passo à frente, enquanto apontavam suas alabardas para os 2 alquimistas na frente. A pressão combinada que os 6 guardas do estágio de alma nascente exalavam, forçou o corpo eterno do monarca de Shunlong a começar a circular por si só, enquanto tentava resistir à sua aura avassaladora. O homem de rabo de cavalo e Yao Huang, que estavam na frente dele, no entanto, sentiram seus joelhos prestes a ceder, enquanto o homem de rabo de cavalo rapidamente tirou um distintivo branco de suas vestes e, mostrando-o aos guardas de armadura preta, disse em um tom sério: Estou aqui para ver os anciãos.
Ao ver o distintivo branco nas mãos do alquimista, os 6 guardas de armadura preta retiraram sua pressão, enquanto retomavam sua postura anterior. Yao Huang e o homem de rabo de cavalo soltaram um suspiro de alívio, enquanto o corpo de Shunlong parecia muito mais leve agora que ele não tinha que suportar a pressão dos guardas de armadura preta. Seu corpo eterno do monarca parou de circular, enquanto ele seguia os 2 alquimistas que começaram a empurrar a porta branca. Shunlong ficou surpreso quando viu a cena atrás da porta branca se desenrolando diante de seus olhos. Um grande jardim que se estendia por mais de 16 quilômetros apareceu à sua frente, enquanto o aroma de inúmeras ervas medicinais agredia seus sentidos. Um grupo de 2 homens idosos, juntamente com uma mulher idosa e um homem de meia idade, estavam todos sentados em frente a uma mesa dentro deste jardim bebendo vinho e conversando entre si, quando de repente voltaram sua atenção para o grupo de recém-chegados, com um olhar de surpresa em seus olhos. Yao Huang e o homem de rabo de cavalo se curvaram apressadamente ao ver os anciãos de túnica dourada na frente deles, enquanto os olhos de Shunlong imediatamente avistaram os emblemas dourados em seus peitos. O homem de meia-idade de túnica dourada se levantou de seu assento e, olhando para o homem de rabo de cavalo, perguntou em uma voz sonora: Dong Zhaohui, há algum motivo para você vir aqui hoje? Assim que terminou de falar, o homem de meia-idade de túnica dourada voltou sua atenção para Shunlong. Shunlong percebeu que este homem tinha um maxilar quadrado e um par de olhos penetrantes, que pareciam poder ver através da alma de uma pessoa. O Dong Zhaohui de rabo de cavalo olhou para o homem de meia-idade que apareceu rapidamente na sua frente e, levantando a cabeça, gesticulou para Shunlong enquanto dizia: Ancião Kong Yan, conforme suas instruções, vim lhe informar que um novo alquimista de grau prata de nível 3 apareceu no exame da nossa Guilda dos Alquimistas. Os olhos de Kong Yan se estreitaram enquanto ele olhava para Shunlong em descrença. O jovem na sua frente não parecia ter mais de 20 anos. Claro, Kong Yan não acreditava que Shunlong tinha apenas 20 anos, mas com base no fato de que a aparência externa de um cultivador mudava, dependendo do seu reino de cultivo e idade, Shunlong não poderia ter muito mais de 100 anos. Até mesmo os 2 homens idosos e a mulher idosa que estavam sentados na frente da mesa, agora se levantaram enquanto olhavam para Shunlong com olhares incrédulos nos olhos. Kong Yan não prestou mais atenção em Dong Zhaohui, e dando um passo à frente ele apareceu na frente de Shunlong, enquanto ele perguntava curiosamente: Que pílula você refinou para seu último teste? Até os 3 anciões atrás de Kong Yan aguçaram os ouvidos quando ouviram essa pergunta. Olhando para o homem de meia-idade que estava de repente na frente dele, Shunlong tirou um pequeno frasco de seu anel espacial enquanto ele então respondia: Pílulas de cura solar de nível 4. Olhando para as pílulas de nível 4 de alto grau dentro do frasco de pílulas, Kong Yan ficou atordoado por um segundo. Se o jovem na frente dele podia refinar pílulas de nível 4 de alto grau, então isso não significava que havia uma boa chance de que ele também pudesse refinar pílulas de nível 5 de baixo grau. Isso o colocaria no mesmo nível de Kong Yan e o outro alquimista de nível 1 de ouro aqui. Afinal, além da mulher idosa e um dos 2 velhos atrás dele que eram alquimistas de grau ouro de nível 2, Kong Yan e o outro velho ainda eram alquimistas de grau ouro de nível 1. Os anciões da Guilda dos Alquimistas conversaram animadamente com Shunlong por mais de 1 hora, enquanto tentavam conhecê-lo. Shunlong também aprendeu seus nomes e, ao mesmo tempo, descobriu que havia mais 8 alquimistas de grau ouro na Guilda dos Alquimistas, além dos 4 na frente dele. 1 hora depois, sob os olhares relutantes de Kong Yan e dos 2 velhos, Shunlong seguiu a mulher idosa chamada Jin Wenlin, para colocar oficialmente suas pílulas à venda na Guilda dos Alquimistas. Fim do capítulo. Capítulo 196 Os poderes máximos da cidade do Domo do Céu. Enquanto Jin Wenlin de cabelos brancos liderava o caminho, ela explicou a Shunlong sobre os poderes na cidade Heaven's Dome. Irmãozinho Shun, há 4 outros poderes de pico na cidade Heaven's Dome, além da nossa Guilda dos Alquimistas.
Embora nossa guilda não tenha medo de nenhum deles, você ainda deve prestar atenção a eles quando passear pela cidade. Eles são a Associação dos Mercenários, a Empresa da Bolsa Dourada, os membros da raça dos Elfos Negros e a família real da dinastia Shengtian. Claro, embora todos eles sejam poderes de pico também dentro da cidade Heaven's Dome, todos eles têm que pelo menos dar à nossa Guilda dos Alquimistas alguma cara. Embora Shunlong tivesse ouvido Jin Wenlin e os outros 3 anciões mencionarem alguns desses poderes fortes, de passagem, foi só agora que ele começou a ter uma imagem clara dos poderes mais fortes na cidade Heaven's Dome. Jin Wenlin olhou para Shunlong que parecia estar pensando no que ela tinha acabado de dizer, e com um sorriso no rosto ela então acrescentou: Irmãozinho Shun, embora eu não saiba porque sou incapaz de sentir seu cultivo, mas já que você foi capaz de passar no teste e se tornar um alquimista de grau prata, você deve ser pelo menos um cultivador do reino espiritual de nível 9. Parecia que Jin Wenlin não estava perguntando a Shunlong, mas ela estava apenas afirmando o que era normal para ela, enquanto ela continuava. Já que esse é o caso, eu sugiro que você dê uma olhada em um lugar muito interessante perto da parte oeste da cidade Heaven's Dome, chamado House of Rankings. É um lugar onde muitos jovens vão e lutam uns com os outros. Embora como alquimistas nós realmente não tenhamos que nos importar com nosso poder de combate, já que haverá pessoas que estarão dispostas a lutar por nós de qualquer maneira, ainda é um lugar que todo jovem na cidade Heaven's Dome deveria conferir. Também pode ajudá-lo a fazer algumas conexões pessoais e conhecer as pessoas mais fortes e influentes da sua geração dentro da cidade. Shunlong não esperava ouvir algo assim de Jin Wenlin. Assentindo com a cabeça, ele concordou interiormente em dar uma olhada nesta casa de classificações. Afinal, embora seu cultivo estivesse crescendo a uma velocidade insanamente rápida, sua experiência de combate não havia sido aprimorada na mesma proporção. Além de Kui Guoliang, o rei Dao que havia suprimido seu próprio cultivo quando lutou com ele, Shunlong não havia conhecido ninguém que pudesse lhe dar uma luta tão boa. Então, no momento em que ouviu sobre os jovens mais fortes da cidade Heaven's Dome, uma centelha de excitação acendeu dentro dele, curioso para conferir aquele lugar. Poucos minutos depois, sob os olhares chocados dos alquimistas ao redor deles, Shunlong e Jin Wenlin caminharam em frente a um dos muitos balcões, onde a Guilda dos Alquimistas vendia suas pílulas para a multidão. O alquimista de bronze de 2º grau vestido de branco atrás do balcão imediatamente se levantou e se curvou, enquanto olhava para Jin Wenlin com um olhar reverente em seus olhos. Sua voz tremia levemente enquanto ele olhava para o figurão na frente dele e perguntou reverentemente: Grande ancião Jin, posso ajudá-lo? Como Jin Wenlin era uma alquimista de 2º grau ouro, ela era uma grande anciã da Guilda dos Alquimistas, em comparação com Kong Yan, que ainda era uma anciã. Assentindo com a cabeça, a Jin Wenlin de cabelos brancos olhou para Shunlong com um sorriso, seu rosto ligeiramente enrugado parecia um ancião gentil que estava olhando para seu júnior, enquanto ela então disse: Mostre-me suas pílulas e diga-me quantas delas você deseja vender todo mês. Eu verificarei tudo pessoalmente. Não foi apenas o alquimista de nível bronze de 2º nível que ficou chocado quando ouviu isso, até mesmo as pessoas que estavam comprando pílulas nos balcões próximos, junto com os alquimistas que eram responsáveis por suas vendas, agora estavam olhando para Shunlong com olhos chocados. Quem era Jin Wenlin? Ela era uma alquimista de nível ouro de 2º nível, assim como uma grande anciã da Guilda dos Alquimistas. Para dar tanta atenção a essa pessoa, poderia ser que ela quisesse levá-lo como discípulo. Shunlong ignorou os olhares das pessoas ao seu redor e, acenado com a mão, mais de 20 frascos de pílulas apareceram no balcão à sua frente. Os 20 frascos de pílulas estavam cheios de pílulas de combustão do sangue, de nível 3 ou de pílulas de cura solar, de nível 4, com apenas um deles tendo pílulas antitoxinas, de nível 3 dentro dele.
Jin Wenlin já havia inspecionado as pílulas antes junto com os outros 3 anciões, então depois de dar uma olhada rápida nelas, ela olhou para o alquimista de túnica branca na frente dela e disse: cada um desses frascos de pílulas de nível 3 será vendido por 100.000 pedras espirituais de baixo grau cada. Essas pílulas podem ajudar a aumentar o cultivo de cultivadores de nível celestial e, como pílulas de alto grau, não haverá toxinas de pílulas dentro do corpo do cultivador. Embora o preço possa ser considerado caro, essas pílulas não existem em nenhum outro lugar, além da nossa Guilda dos Alquimistas. Shunlong já havia discutido isso com Jin Wenlin. Embora ele pudesse precificar os frascos de pílulas em 300.000 pedras espirituais cada, isso seria muito mais alto do que o valor real de mercado das pílulas e também prejudicaria sua imagem como alquimista. Claro, no início, certamente haveria alguns alquimistas ou grandes famílias que comprariam as pílulas na esperança de descobrir a receita da pílula, assim como o clã da Espada de Prata fez na Cidade da Espada de Prata, mas nenhum cultivador de grau celestial jamais as compraria para si. Além disso, essas grandes famílias só precisariam comprar um frasco de pílulas cada. Quanto à receita da pílula, Shunlong não tinha medo de que as pessoas a descobrissem por si mesmas. Mesmo que ele revelasse que as pílulas de combustão de sangue eram feitas de frutas de vermelhão de sangue, de nível 3, o processo real de refinamento da pílula foi derivado pelo próprio Shunlong, após usar seu conhecimento de inúmeras ervas medicinais. Olhando para as pílulas de cura solar de nível 4, Jin Wenlin tinha um olhar sério no rosto enquanto dizia: cada um desses frascos de pílulas cheios de pílulas de cura solar de nível 4 de alto grau serão vendidos por 160.000 pedras espirituais de baixo grau cada. Embora haja uma abundância de pílulas de cura, pílulas de nível 4 de alto grau feitas de grama sunskert, podem até afetar cultivadores do estágio alma nascente. O homem atrás do balcão ficou chocado quando ouviu os preços assustadores que o grande ancião estava listando, mas ele ainda balançou a cabeça enquanto registrava tudo. No entanto, depois de dar uma olhada nas pílulas antitoxinas de nível 3, Jin Wenlin virou a cabeça para olhar para Shunlong enquanto perguntava curiosamente: irmãozinho Shun, você tem certeza de que quer vender pílulas antitoxinas de nível 3? Mesmo que sejam pílulas de alto nível de classificação 3, elas ainda não serão vendidas nem por 8.000 pedras espirituais de baixo nível. Shunlong assentiu com a cabeça, sem se importar com o preço baixo que as pílulas antitoxinas custariam. Assentindo com a cabeça, Jin Wenlin ajudou Shunlong a definir o preço de suas pílulas. Depois de agradecer a Jin Wenlin, Shunlong ignorou os olhares curiosos da multidão ao seu redor, enquanto caminhava de volta para o saguão, onde Liu Mei o esperava junto com a Pantera Negra. Ao ver Shunlong retornando ao saguão, todos que o tinham visto caminhar junto com os 2 alquimistas de grau prata antes, tinham olhares de respeito em seus olhos. Liu Mei tinha um sorriso brilhante sob seu véu branco enquanto olhava para o homem à sua frente, enquanto Shunlong então segurava sua mão e montava nas costas da Pantera Negra, enquanto eles então deixavam a Guilda dos Alquimistas. Olhando para o animado Shunlong à sua frente, Liu Mei perguntou com uma voz curiosa: Longe, para onde estamos indo? No entanto, quando Shunlong estava prestes a responder a Liu Mei, ele pôde sentir uma aura extremamente poderosa irrompendo dentro da Pedra do Tempo. Shunlong ficou alarmado quando sentiu essa aura, que parecia ser ainda mais forte do que a do pico de classificação 5, Rei Pantera de Asas Prateadas. Dentro do espaço da Pedra do Tempo, um par de olhos azuis se abriu de repente. Fim do capítulo. Capítulo 197. O avanço de Little Black. Little Black, que estava dormindo há meses, finalmente abriu seus olhos azuis, enquanto uma aura horripilante irrompeu de seu corpo. O dragão negro soltou um rugido, que chocou completamente Shunlong, que tinha acabado de enviar sua força espiritual para dentro da Pedra do Tempo. Little Black ficou encantado quando viu Shunlong novamente, e com um tom animado ele disse: Mestre.
Shunlong sorriu quando viu o dragão negro finalmente acordando, mas uma expressão chocada rapidamente encheu seu rosto, quando ele sentiu a aura de Little Black. Pico do Rank 5. Antes de Little Black adormecer, ele ainda estava no pico do Rank 4, mas agora, em apenas alguns meses, seu cultivo havia crescido até o pico do Rank 5, o mesmo nível da Pantera Negra. Vendo a expressão chocada no rosto de Shunlong, Little Black pareceu ter entendido instantaneamente os pensamentos de Shunlong quando ele começou a explicar. Mestre, eu também fiquei atordoado. Assim que comecei meu avanço para o Rank 5, pude sentir minha alma tocando em algum poder estranho dentro de mim. Provavelmente foi porque nós, dragões, geralmente nascemos acima do Rank 5, então nossa alma não precisa passar pela evolução primária que as bestas mágicas normais têm que experimentar. Não sei quanto tempo dormi, mas pude sentir que estava dentro de um sonho muito, muito longo, e assim que acordei, minha força já havia atingido o pico do Rank 5. Depois de ouvir tudo o que Little Black disse, Shunlong ficou sem palavras por um momento. Os dragões eram de fato reis entre outras bestas mágicas. Depois de respirar fundo, Shunlong sorriu para o dragão negro na frente dele, enquanto ele então começou a explicar tudo o que tinha acontecido nos últimos 4 meses, desde que o pequeno Black adormeceu enquanto eles estavam dentro do Reino Vermilion. Desde derrotar Kuigo Liang e ouvir seu pedido, bem como obter a Pantera Negra e se reunir com Liu Mei, todo o caminho até onde ele estava agora. Liu Mei ficou atordoada quando viu Shunlong de repente caindo em transe, e não sabia o que fazer. A Pantera Negra, no entanto, podia sentir que seu mestre ainda estava bem, enquanto continuava em direção à parte oeste da cidade. Ao mesmo tempo em que Shunlong viajava em direção à Casa das Classificações, em um grande edifício a leste da cidade Heaven's Dome, o alquimista de grau prata de classificação 2 de cabelos espetados Yao Hong estava ajoelhado na frente de uma mulher ruiva que parecia estar na casa dos 30 anos. Seu rosto oval e seu lindo cabelo ruivo, junto com seu corpo deslumbrante, davam às pessoas uma sensação de fascínio indescritível. No entanto, se alguém olhasse para seus olhos vermelhos e frios, imediatamente sentiria arrepios por todo o corpo. A mulher olhou para Yao Hong que estava ajoelhado na frente dela com um olhar gelado enquanto ouvia seu relatório. Yao Hong tinha acabado de correr da Guilda dos Alquimistas, para relatar que um alquimista de grau prata de nível 3 muito jovem tinha aparecido dos testes de exame pelos quais ele era responsável. Vendo que a mulher na frente dele não estava falando, Yao Hong sabia que ela estava com raiva por ele não ter conseguido atrair aquele jovem para a seita da lua de sangue. As mãos da mulher ruiva estavam apoiando seu queixo, enquanto ela olhava para Yao Hong por 10 minutos sem dizer uma única palavra. Cada minuto parecia um dia para Yao Hong, que agora tinha suor escorrendo de sua testa, sob a atmosfera sufocante que havia permeado a sala. O alquimista de grau prata de nível 2 sentiu que não aguentava mais, e quando estava prestes a levantar a cabeça ligeiramente, uma voz fria e sem emoção soou em seus ouvidos. Yao Hong, você tem trabalhado para nossa seita da lua de sangue por 5 anos e, ainda assim, você só conseguiu trazer lixo inútil para mim. Além de um punhado de alquimistas de grau prata de nível 1, o resto eram todos vermes de grau bronze. Posso esquecer todos os seus erros no passado, no entanto, na única vez que um alquimista de grau prata de nível 3 apareceu, você ainda não conseguiu prendê-lo. Que utilidade você tem para mim por mais tempo? O que devo dizer quando os outros anciões me perguntarem sobre seu progresso? Devo dizer a eles que em 5 anos, você só trouxe um punhado de alquimistas de grau prata de nível 1. O rosto de Yao Hong tinha uma expressão feia quando ele ouviu essas palavras. Embora ele não tivesse trabalhado tão duro quanto podia para a seita Blood Moon, ele também não queria que a Guilda dos Alquimistas descobrisse o que ele estava fazendo. No entanto, ele ainda estava insatisfeito com o comportamento da mulher ruiva. Respirando fundo, seus olhos encararam a mulher na frente dele, enquanto ele dizia com um olhar magoado: Ancião Zong, eu fiz tudo o que pude até agora.
Não é fácil recrutar um alquimista de grau prata de nível 3 da Guilda dos Alquimistas. Os superiores saberão imediatamente e farão tudo o que puderem para manter tal pessoa na guilda. Claro, se abordarmos essa pessoa secretamente, então ainda podemos ter uma chance. A mulher ruiva não respondeu a Yao Huang, pois ela caiu em pensamentos profundos. Ao mesmo tempo, mais de meia hora se passou enquanto Shunlong e Liu Mei estavam passeando pela parte oeste da cidade. Shunlong tinha acabado de narrar as partes mais importantes dos últimos meses para o curioso pretinho, quando o Rei Pantera de Asas Prateadas chegou em frente a um enorme edifício que parecia ter sido feito de madeira. No topo do edifício, as 3 palavras House of Rankings estavam banhadas a ouro, e logo acima delas também estavam as palavras Golden Exchange Firme. Muitos homens e mulheres jovens podiam ser vistos entrando e saindo do edifício, enquanto um enorme quadro com 200 nomes estava erguido bem na frente dele. Shunlong e Liu Mei caminharam em direção ao edifício, enquanto a Pantera Negra atraiu a atenção de todos ao redor deles. No momento em que eles passaram pelos portões de madeira, um lugar totalmente novo se desdobrou diante dos olhos de Shunlong e Liu Mei. Uma grande tela flutuante de luz estava suspensa no ar, mostrando as cenas de inúmeros homens e mulheres jovens lutando entre si. Fim do capítulo. Capítulo 198 House of Rankings. Uma grande multidão de mais de 1000 pessoas se reuniu em frente à tela de luz, enquanto um enorme quadro de classificação podia ser visto de pé ao lado dela. Havia 200 nomes neste quadro de classificação, cada um deles com um número ao lado, mas esses nomes eram completamente diferentes dos que Shunlong e Liu Mei tinham visto antes de entrarem no prédio. Surpreendentemente, embora algumas pessoas tenham notado Shunlong e Liu Mei que pareciam ter uma besta mágica de nível 5 como montaria, ninguém pareceu se importar muito com eles, pois logo voltaram sua atenção para a grande tela na frente deles. Shunlong voltou seus olhos para a tela de luz também, onde viu inúmeras pessoas lutando em muitas paisagens diferentes. No início, ele viu 2 jovens lutando dentro de uma floresta exuberante, cada um de seus ataques destruindo inúmeras árvores ao redor deles. A cena, no entanto, logo mudou, mostrando um jovem e uma jovem ambos vestidos com vestes roxas, se unindo contra uma jovem que estava vestida de vermelho, enquanto ela voava acima de uma cachoeira, tentando escapar das pessoas atrás dela. Shunlong então parou de olhar para a tela de luz no ar, enquanto ele voltava sua atenção para o lugar ao seu redor. O espaço dentro da Casa das Classificações era na verdade muito maior do que parecia do lado de fora. Além da grande tela de luz que ficava bem no meio quando alguém entrava, também havia muitas outras telas menores espalhadas pelo lugar. Havia também 3 grandes portões na parte de trás, onde as pessoas entravam e saíam continuamente. O primeiro portão era o portão do desafio. O segundo era o portão da sobrevivência. O terceiro era o portão da classificação. Shunlong, no entanto, notou que a maioria das pessoas estava entrando nos portões da sobrevivência e do desafio, enquanto ninguém estava passando pelo portão do meio, o portão da classificação. Vendo os muitos balcões grandes e pequenos ao seu redor, Shunlong então se dirigiu para o grande balcão de informações, que ficava perto da entrada. 2 jovens na faixa dos 20 anos estavam sentadas atrás do balcão enquanto observavam os arredores. Uma das 2 mulheres tinha cabelo azul curto que chegava até o pescoço, junto com um par de olhos verdes, enquanto a segunda mulher tinha cabelo preto longo e um par de olhos castanhos. Shunlong também notou as palavras House of Rankings nas vestes das 2 mulheres. As 2 mulheres sorriram profissionalmente para Shunlong e Liu Mei que estavam caminhando em direção a elas, antes que seus olhos de repente se concentrassem na Pantera Negra que estava seguindo atrás delas. A mulher de cabelo azul foi a primeira a controlar seu choque, e com aquele sorriso profissional no rosto, ela olhou para Shunlong e Liu Mei, enquanto perguntava curiosamente: "Bem-vindo! Esta é talvez a sua primeira vez entrando na Casa das Classificações." Shunlong não ficou surpreso com a pergunta da mulher de cabelo azul. Afinal,
Apenas pessoas que não conheciam o lugar escolheriam ir ao balcão de informações. Assentindo com a cabeça, Shunlong confirmou isso, e então disse: certo, é a nossa primeira vez aqui e não sabemos muito sobre este lugar. A mulher de cabelo preto parecia ter acabado de recobrar o juízo, enquanto seus olhos olhavam curiosamente para o belo jovem à sua frente, antes de voltar sua atenção para a jovem velada. Embora ela não pudesse ver a aparência de Liu Mei, um toque de inveja encheu seu coração quando viu o jovem ao seu lado, assim como a pantera negra que o seguia. Com um largo sorriso no rosto, seus olhos encararam Shunlong profundamente, enquanto ela tomava a iniciativa de falar. Nesse caso, por favor, permita-me explicar. Como vocês devem saber, nossa Casa das Classificações foi criada pela empresa Golden Exchange. O objetivo da casa é reunir as pessoas mais fortes com menos de 1000 anos e fazê-las competir entre si pela glória da pessoa mais forte em nossa cidade Heaven's Dome. Também houve rumores, é claro, de que há algo ainda mais importante do que a glória de ser o mais forte, mas tudo isso são apenas rumores. De qualquer forma, todos que se registrarem na Casa das Classificações pela primeira vez obterão um medalhão de ouro, que é necessário para participar dos desafios da casa. Quando a jovem terminou de falar, ela tirou um medalhão de ouro do peito e mostrou a Shunlong com um sorriso no rosto. Os olhos de Liu Mei não tiveram uma única mudança dentro deles, enquanto ela encarava a mulher à sua frente com um olhar inexpressivo sob seu véu branco. Shunlong, no entanto, ficou um pouco surpreso ao ouvir que a Casa das Classificações foi criada pela empresa Golden Exchange. A mulher de cabelo azul franziu a testa interiormente enquanto olhava para sua colega, que continuou com sua explicação enquanto apontava para os 3 grandes portões atrás de Shunlong e Liu Mei. Como você pode ver, há 3 grandes portões, cada portão contendo um tipo diferente de desafio, bem como regras diferentes definidas por nossa casa de classificações. Para entrar em um portão, é claro que é preciso pagar uma taxa de 3.000 pedras espirituais de baixo grau para nossa casa. Dos 3 Gaters, o primeiro é o portão do desafio. Não importa qual seja a sua classificação, contanto que você e seu oponente concordem, vocês dois podem lutar um com o outro no portão do desafio. Uma vez que uma pessoa vence no portão do desafio, eles podem então escolher obter a classificação do oponente. Assim, o Challenge Gate é usado principalmente para desafios pessoais entre os rankers. O segundo é o portão da sobrevivência. Este portão é muito mais difícil do que o portão do desafio. Um grupo de 200 rankers entrará neste portão juntos, todos eles tendo que lutar uns contra os outros. Depois de derrotar um oponente dentro do portão da sobrevivência, você terá que usar seu medalhão de classificação para obter seus pontos de sobrevivência. O limite de tempo para o portão da sobrevivência é de 3 dias. 3 dias depois, as pessoas que reuniram mais pontos de sobrevivência subirão no ranking, dependendo de quão fortes eram os outros rankers que estavam participando do desafio. Depois de respirar fundo, a jovem olhou para o terceiro portão enquanto dizia em um tom muito respeitoso: quanto ao terceiro, o portão da classificação, é um portão que só pode ser usado pelos 300 primeiros no ranking quando eles se desafiam. Ninguém abaixo deles tem permissão para entrar. Shunlong acenou com a cabeça, pois parecia ter entendido os princípios gerais por trás da Casa das Classificações. De acordo com Jin Wenlin, os jovens mais fortes da cidade Heaven's Dome competem entre si na House of Rankings. Mesmo que a razão da existência da House seja simplesmente ganhar dinheiro para a Golden Exchange firme, alguns milhares de pedras espirituais de baixo grau não são muito no final. Afinal, mesmo que meu cultivo tenha aumentado rapidamente, a experiência de combate minha e de Meyer poderia ser aprimorada ainda mais, e este lugar parece muito adequado para isso. O único problema é, quão fortes são as outras pessoas na cidade Heaven's Dome. Afinal, Jin Wenlin me enviou aqui pensando que eu já havia atingido o pico do rank 9 no reino espiritual. Shunlong então organizou seus pensamentos, enquanto ele e Liu Mei recebiam um medalhão dourado da mulher de cabelo azul na frente deles.
Assim que Shun Long se virou para olhar para a tela de luz no ar, no entanto, e obter uma compreensão geral do nível de cultivo, daqueles que estavam participando do desafio de sobrevivência, a multidão começou a zumbir de excitação, pois um grande caminho foi aberto, da entrada da casa até o portão de classificação. Todos viraram suas cabeças em direção à entrada, apenas para ver uma mulher deslumbrante caminhando pela multidão. Shun Long também ficou surpreso quando viu a aparência da mulher. Ela tinha um corpo de cor escura e um rosto que provavelmente não perderia muito para o de Liu Mei. A mulher tinha orelhas pontudas, no entanto, e cabelo ruivo escuro, bem como um par de lábios flexíveis vermelho escuros. Ela estava usando um manto preto, que acentuava a figura de seu corpo. É realmente a senhorita Yi Mingzu, a terceira princesa da raça dos Elfos Negros. A irmã Mingzu realmente veio. Será que ela realmente desafiará Su Shan-yuan hoje? Fim do capítulo. Capítulo 199 Batalha de classificação. De jeito nenhum. Su Shan-yuan está muito acima da senhorita Mingzu no ranking. Cale a boca. Se a senhorita Mingzu ousar desafiar Su Shan-yuan, então ela definitivamente deve ter confiança suficiente para derrotá-lo. Yi Mingzu, a terceira princesa da raça dos Elfos Negros, tinha muitos apoiadores na multidão. Especialmente os cultivadores homens, que ficaram loucos por ela. Todos observavam a bela mulher ruiva com olhares de reverência nos olhos, enquanto ela caminhava lentamente em direção ao portão de classificação. Shun Long observou a mulher da raça dos Elfos Negros, enquanto ela parava em frente à entrada do portão de classificação. Ela então voltou sua atenção para a entrada da casa, como se estivesse esperando que alguém viesse. Poucas pessoas prestaram atenção ao desafio do portão de sobrevivência na tela de luz flutuante, enquanto todos observavam a entrada da casa de classificação com entusiasmo. Eu me pergunto se o veterano Su realmente virá. Su Shan-yuan definitivamente virá, se ele for desafiado. Deixando de lado que ele perderia sua classificação para Yi Mingzu, já que ele não lutou no portão de classificação este mês, então ele não pode recusar o primeiro desafio, porque ele teria medo de Yi Mingzu para começar. Su Shan-yuan já está classificado em 147º, enquanto Yi Mingzu está quase no fundo. Assim que as pessoas ouviram isso, elas pararam de perguntar se Su Shan-yuan viria ou não, enquanto todos esperavam silenciosamente por sua chegada. Shun Long, no entanto, não estava olhando para a entrada, enquanto examinava o cultivo das pessoas ao seu redor. Mais da metade das pessoas dentro do prédio eram, na verdade, cultivadores no nível 4 do reino espiritual ou superior. Embora Shun Long tivesse absoluta confiança em esmagar cultivadores no mesmo nível que ele, lutar contra alguém que estava 6 reinos menores acima no cultivo seria quase suicídio. Depois que ele olhou para as pessoas ao seu redor, ele então suspirou interiormente enquanto pensava consigo mesmo. Embora Jin Wenlin quisesse me ajudar, o problema era que ela presumiu que eu era um cultivador de pico do reino espiritual de nível 9. Como um cultivador de nível 7 do pico do céu, como eu poderia lutar contra essas pessoas? Quanto a fazer conexões, ainda terei que esperar até que a notícia das minhas pílulas se espalhe. Eu deveria retornar a este lugar, uma vez que meu cultivo tivesse pelo menos entrado no reino do espírito. Até lá, eu provavelmente seria capaz de lutar contra, até mesmo cultivadores de nível 4 do reino do espírito. Depois que ele tomou sua decisão, Shun Long não escolheu deixar a casa das classificações imediatamente. Já que uma luta entre os 300 melhores parecia que iria acontecer, era uma boa oportunidade para ter uma noção de quão forte a geração mais jovem da cidade do Domo do Céu realmente é. Quase meia hora depois, um belo jovem vestido com vestes azuis entrou pela entrada da casa das classificações, fazendo com que as pessoas ao seu redor imediatamente se afastassem ainda mais dele. O homem tinha longos cabelos pretos que chegavam até suas costas, assim como uma espada branca presa em sua cintura. Seus olhos eram como os olhos de um falcão, enquanto olhavam para as pessoas ao seu redor,
quase como se ele fosse uma besta mágica olhando para sua presa, enquanto um distintivo preto com a palavra S estava preso em seu peito. Este homem era na verdade um mercenário de classificação S na Associação de Mercenários, o que significava que seu cultivo havia alcançado pelo menos a classificação inicial 1 no estágio da alma nascente. O homem olhou para Yi Mingzu sem uma única mudança em seu rosto. Ao contrário das pessoas ao seu redor, seus olhos não continham o menor traço de respeito ou luxúria pela mulher à sua frente. Em vez disso, era como se ele estivesse olhando para um esqueleto. Yi Mingzu olhou para o homem de túnica azul que estava caminhando em sua direção com um olhar frio em seus olhos, enquanto ela então falava em um tom gélido, quase como se estivesse dando ordens a um escravo. Su Shan-yuan, venha comigo. Su Shan-yuan de túnica azul ignorou a princesa da raça dos elfos negros, enquanto ele caminhava primeiro em direção ao portão de classificação. Yi Mingzu ruiva bufou primeiro, antes que ela também entrasse no grande portão. Assim que os dois rankers de alto nível entraram no portão de classificação, a multidão explodiu de excitação, enquanto todos começaram a se reunir em torno de uma grande tela flutuante de luz. A tela estava completamente escura, não emitindo nenhuma luz, mas parecia que as pessoas ao redor já tinham certeza de que ela logo se iluminaria. De fato, menos de um minuto depois, Su Shan-yuan de túnica azul estava de pé em frente a Yi Mingzu, no que parecia ser o salão de um antigo palácio. Yi Mingzu olhou para o homem na frente dela, antes de acenar com a mão, enquanto um par de pequenas adagas cor de sangue apareceu na frente dela. Vendo as adagas que estavam flutuando no ar, embora Shunlong não pudesse sentir a aura de Yi Mingzu, ele tinha certeza de que esta mulher havia compreendido o Dao do vento. Yi Mingzu tinha um olhar sério em seus olhos, enquanto ela olhava friamente para o jovem na frente dela. Olhando para o jovem e a jovem que estavam se encarando na tela de luz, algumas pessoas na multidão não conseguiram mais ficar em silêncio, enquanto alguém na multidão perguntou curiosamente: "Você sabe por que Yi Mingzu e o Sr. Shan-yuan estão brigando um com o outro?" Ouvi dizer que eles tinham um relacionamento muito bom. Um homem ao lado dele que ouviu isso, então riu zombeteiramente enquanto respondia: "Bom relacionamento? Ouvi dizer que Su Shan-yuan pediu a senhorita Mingzu em casamento há um mês, durante um banquete da raça dos elfos negros. A senhorita Mingzu, no entanto, recusou, deixando Su Shan-yuan furioso. Su Shan-yuan então chamou a senhorita Mingzu de vagabunda que estava brincando com seus sentimentos. Irritada, a terceira princesa então disse que desafiaria pessoalmente Su Shan-yuan um mês depois e o faria pagar por suas palavras. O homem que falou agora, olhou para a multidão ao seu redor com um olhar orgulhoso em seus olhos, quase como se estivesse exibindo seu conhecimento. Quando uma jovem ouviu isso, um olhar de confusão encheu seus olhos e, olhando para o homem orgulhoso que tinha falado agora, ela perguntou: "Mas o cultivo da senhorita Mingzu não está no nível inicial 1 no estágio da alma nascente. Ouvi dizer que Su Shan-yuan já chegou ao meio do nível 1 no estágio da alma nascente há muito tempo." O jovem orgulhoso que havia falado antes assentiu com a cabeça em resposta, mas antes que pudesse falar, uma mudança repentina apareceu na tela de luz na frente deles. As adagas voadoras de Yi Mingzu dispararam contra Su Shan-yuan na velocidade da luz. Su Shan-yuan, de túnica azul, desembainhou instantaneamente sua espada branca, enquanto uma camada de gelo rapidamente apareceu nela. Su Shan-yuan parecia estar infundindo seu QI dentro de sua espada, antes de golpear o ar 3 vezes em rápida sucessão. Uma nevasca repentina apareceu no salão do palácio, enquanto uma tempestade de granizo atacou Yi Mingzu em resposta. Enquanto Shunlong observava a luta, ele entendeu que ambas as pessoas haviam desistido de se defender, quase como se estivessem desafiando a outra pessoa a recuar primeiro. No entanto, era óbvio que a pessoa que se virasse para se defender primeiro perderia completamente o ímpeto de seu ataque. As duas adagas cor de sangue rasgaram a tempestade de granizo, enquanto se aproximavam de Su Shan-yuan, mas ao mesmo tempo, a tempestade de granizo também estava perto de engolir a princesa elfa negra.
As pessoas na multidão assistiram com a respiração suspensa, enquanto a tempestade de granizo era a primeira a atingir Yimingzu. Um sorriso frio apareceu no rosto de Su Shan-yuan, enquanto ele via a tempestade de granizo engolindo Yimingzu completamente. No entanto, menos de um sopro de tempo depois, uma das adagas já havia chegado na frente de Su Shan-yuan. O homem de túnica azul bufou com a luta desesperada de Yimingzu, enquanto sua espada facilmente aparava a adaga voadora, quando uma sensação de perigo de repente encheu seu coração. Su Shan-yuan rapidamente tentou se esquivar para o lado, mas sua velocidade simplesmente não era suficiente. Um jato de sangue pintou o chão do salão do palácio de vermelho, enquanto a segunda adaga cor de sangue mergulhou em suas costas. Su Shan-yuan ficou furioso enquanto seus pés começaram a tropeçar, quando a voz de Yimingzu ressoou por todo o salão do palácio, como ela disse desapontada. Eu desisti. Fim do capítulo. Capítulo 200 Reunião na cidade do Domo Celestial. Dor e raiva coloriram o rosto de Su Shan-yuan, enquanto ele olhava para a bela mulher que estava engolfada em sua tempestade de granizo. Embora ele estivesse relutante, ele ainda parou a tempestade de granizo no final. Como Yimingzu já havia desistido, era contra as regras continuar atacando-a, caso contrário, ele seria punido pelas regras da Casa das Classificações. À medida que a nevasca ao redor de Yimingzu recuava, a bela princesa ruiva da raça dos elfos negros estava agora coberta por uma camada de gelo. E ainda assim, bastou um aceno de sua mão para que o gelo ao redor de seu corpo se dispersasse. Seus olhos roxos não pareciam se importar com mais nada, enquanto ela olhava com decepção para o jovem à sua frente. Su Shan-yuan ficou furioso quando viu o olhar de decepção no rosto de Yimingzu, enquanto ele então rugia em seu coração. Puta, você está realmente desapontado por não ter conseguido me matar. E ainda assim, Yimingzu entendeu claramente que, como ela falhou em matar Su Shan-yuan com sua segunda adaga, ou pelo menos feri-lo seriamente, ela não teria chance contra ele com seu cultivo inicial de nível 1 da alma nascente. Afinal, ela estava mais do que familiarizada com o estilo de luta de Su Shan-yuan e conhecia sua própria força e fraquezas, assim como conhecia as suas. Sem uma palavra, a princesa ruiva dos elfos negros se virou, enquanto saía do portão de classificação. Um momento depois, ela apareceu no salão da Casa das Classificações, e logo sob os olhares respeitosos da multidão, ela caminhou lentamente em direção à entrada. Ninguém ousou zombar dela por desistir contra Su Shan-yuan. Afinal, embora ela tenha sido quem lançou o desafio, com seu cultivo inferior, ela ainda conseguiu ferir o gênio que estava classificado no top 150 do ranking da casa. Quando Su Shan-yuan apareceu do portão de classificação, havia um olhar sombrio em seus olhos, enquanto olhava para as costas da mulher que se recusou a lhe dar uma segunda olhada. Vendo que Yimingzu estava saindo, Su Shan-yuan também não escolheu ficar neste lugar, permitindo que as pessoas ao seu redor respirassem aliviadas. Todos então começaram a discutir a batalha de classificação que tinha acabado de acontecer, quando Shun-Long decidiu deixar a Casa das Classificações também. Como ele não podia participar das batalhas ainda, era inútil para ele ficar aqui por mais tempo. Ele e Liu Mei então subiram na Pantera Negra, enquanto saíam da Casa das Classificações. Depois de passear pela parte oeste da cidade, Shun-Long e Liu Mei chegaram em frente a uma grande pousada, chamada de Pousada Golden Pig. Parecia que esta pousada também pertencia à empresa Golden Exchange. Como eles estavam procurando uma pousada de qualquer maneira, Shun-Long pagou 9.000 pedras espirituais de baixa qualidade para alugar um pátio de tamanho médio por 3 meses. Ao mesmo tempo em que Shun-Long e Liu Mei entraram na sala em seu pátio, no entanto, dentro de um palácio situado na parte norte da cidade Heaven's Dome, em uma sala isolada que ninguém ousava se aproximar, uma discussão importante que envolvia o futuro de todo o continente Night Star estava acontecendo agora. Este era o palácio de um dos maiores poderes da cidade Heaven's Dome, a família real da dinastia Shengtian.
10 pessoas estavam reunidas em torno de uma grande mesa circular feita de madeira, enquanto se encaravam solenemente. Na cabeceira da mesa, um velho que quase não tinha mais cabelo na cabeça estava sentado lá com os olhos fechados. No entanto, embora este velho parecesse estar no fim de sua vida, a pressão aterrorizante que vinha de seu corpo poderia assustar qualquer rei dao comum. Este homem era o rei anterior da dinastia Shengtian, Sheng Jun. À sua direita, uma mulher que parecia estar na casa dos 50 anos estava sentada, enquanto olhava para todos ao seu redor com um olhar solene nos olhos. Esta mulher era a rainha anterior da dinastia Shengtian, a esposa de Sheng Jun, Qiao Lifeng. Além dos 2 governantes anteriores da dinastia Shengtian, 2 membros de alto escalão de cada um dos outros 4 poderes de pico da cidade Heaven's Dome, também estavam sentados em frente a esta mesa. 2 velhos vestidos com as vestes douradas da Guilda dos Alquimistas, também estavam sentados na mesa, ao lado do velho rei da dinastia Shengtian. Shunlong não tinha conhecido esses 2 velhos na Guilda dos Alquimistas antes, mas ele já tinha ouvido falar deles de Jin Wenlin e dos outros anciões. Esses 2 eram os únicos alquimistas de grau ouro de nível 3 na Associação dos Alquimistas. Ao lado desses velhos, havia um par de mulheres deslumbrantes, na faixa dos 40 anos. As 2 mulheres tinham pele escura e orelhas pontudas, assim como cabelos ruivos escuros. Seus rostos requintados chamariam a atenção onde quer que fossem, enquanto seus corpos atraentes e perfeitamente moldados poderiam invocar os desejos mais profundos e obscuros de um homem. Um homem de meia idade e uma velha da Associação dos Mercenários também estavam presentes, junto com 2 homens da Empresa de Troca Dourada. Todos tinham um olhar sério nos olhos, enquanto todos olhavam para o rei anterior da dinastia Shengtian. Sheng Jun abriu os olhos, e um mundo totalmente novo parecia ter se aberto junto com eles. Olhando para as pessoas ao seu redor, o velho respirou fundo enquanto dizia com um olhar sério nos olhos: "Temos menos de 3 anos restantes. Já falei com os outros especialistas de pico em nosso continente Estrela da Noite, e posso dizer a vocês, que nenhum deles está confiante. Tudo dependerá da geração mais jovem do nosso continente Estrela da Noite de agora em diante. O Senhor Branco enviará seu filho para a cidade Heaven's Dome nos próximos 3 meses, e o mesmo vale para muitos outros especialistas de pico, que decidiram enviar seus descendentes para cá. Também ouvi dizer que o continente Estrela Marcial está fazendo algo semelhante. Esta é a única maneira do nosso continente Estrela da Noite sobreviver contra o palácio do Imperador Demônio." Fim do capítulo.